Olá, irmãos e amigos, servos do Deus Altíssimo Jeová, e inscritos aqui no canal Acorda e Desperta. O que é uma seita? Muitos se fazem essa pergunta, né? O que é uma seita? Até dizem que as testemunhas de Jeová são uma seita. Pois bem, irmãos, a morte de mais de 80 integrantes de uma seita cristã no Quênia, que teriam sido levados pelo líder do grupo a jejuar até a morte, destacou os perigos que podem representar organizações desse tipo. Existe uma seita por perto, onde quer que você esteja no mundo, disse à BBC Alexandre Stein, psicólogo do Reino Unido, especializado em extremismo ideológico e fenômenos sociais perigosos. Grupos como a Good News International Church, suspeito de estar por trás da tragédia no Quênia, atuam em todo o mundo e nem sempre têm religião como pano de fundo. O que todos eles têm em comum é a capacidade de atrair seguidores e, posteriormente, dificultar a saída das pessoas. Será que fazer parte de uma seita é sempre ruim? O que a Bíblia realmente ensina? O que é uma seita? De acordo com algumas enciclopédias, né? Significado de seita. Seita é um termo que deriva do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política que se destaca da doutrina principal. Sectário é um termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita. Uma seita pode também ser considerada uma divisão, partido ou facção. Enciclopédia Strong, G 139, diz o seguinte sobre seita: ato de tomar, capturar. Por exemplo, tomar uma cidade, escolha, seleção, aquilo que é escolhido, um grupo de homens seguindo seus próprios preceitos, seita ou partido. Agora, seita de acordo com o léxico grego e inglês do Novo Testamento de Tyre, 1889, página 16. Um grupo de homens que se separam de outros e seguem seus próprios princípios, seita ou partido. Este termo é aplicado a aderentes de dois ramos destacados do judaísmo, os fariseus e os saduceus, de acordo com Atos capítulo 5, versículo 17, capítulo 15, versículo 5 e capítulo 26, versículo 5. Os cristãos do passado foram chamados e considerados uma seita, possivelmente encarando-o como derivado do judaísmo. Atos capítulo 24, versículo 5 e versículo 14 diz: pois nós constatamos que este homem, ou seja, Paulo, é uma praga e atiça sedições entre todos os judeus, por toda a terra habitada, e ele é um dos líderes da seita dos nazarenos. Mas eu admito o seguinte: é segundo o caminho que eles chamam de seita que eu presto serviço sagrado ao Deus dos meus antepassados, crendo em tudo que está declarado na lei e que está escrito nos profetas. Pessoas quiseram saber do próprio apóstolo Paulo o que de fato era a religião cristã e usaram a expressão seita. Atos capítulo 28, versículo 22 diz: mas achamos correto ouvir de você o que pensa, porque na verdade o que sabemos dessa seita é que em toda parte se fala contra ela. As testemunhas de Jeová não são uma ramificação de alguma igreja, mas entre elas há pessoas procedentes de todas as rodas da vida e de muitas formações religiosas. Não consideram nenhum humano como seu líder, mas unicamente Jesus Cristo. Informalmente, o termo pode ser utilizado para definir qualquer grupo organizado de pessoas que defendam as mesmas ideias ou tenham causas em comum.
Em muitos casos, a palavra seita serve para descrever uma divisão ocorrida no cristianismo. No entanto, como seita designa um conjunto de seguidores, pode ser que existam boas doutrinas e cristãos genuínos, porque o conceito de seita é ambíguo. Aquilo que hoje é considerado como seita, amanhã pode ser considerado como a corrente religiosa principal e vice-versa. Para muitas pessoas, o termo seita tem um sentido pejorativo, graças ao fanatismo de algumas pessoas. São esses tipos de exemplos que dão sentido negativo à palavra seita. Hoje, a definição mais seguida do que é uma seita é a que a American Psychological Association carrega. American Psychological Association diz: grupo religioso ou quase religioso, caracterizado por crenças incomuns ou atípicas, isolamento do mundo exterior e uma estrutura autoritária. Por esse motivo, alguns líderes religiosos afirmam que uma seita é uma distorção religiosa que apresenta doutrinas falsas. Isso é coisa da cabeça dele. Como podemos constatar, o sentido original de seita não é pejorativo, visto que o próprio cristianismo foi assim denominado, conforme Atos capítulo 24, versículo 5. Para alguns, uma seita é uma religião nova e bem diferente do que estão acostumados. As testemunhas de Jeová não inventaram uma nova religião. Pelo contrário, nossa adoração segue o modelo dos cristãos do primeiro século e se baseia na Bíblia, que registra o exemplo e os ensinamentos deixados por eles. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós acreditamos que as Escrituras Sagradas devem ser autoridade quanto a assuntos de adoração. Para alguns, uma seita é um grupo religioso perigoso, liderado por um humano. As testemunhas de Jeová não encaram nenhum humano como seu líder. Nós nos apegamos ao padrão que Jesus deixou para seus seguidores. O vosso líder é um só, o Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 10. Então, irmãos, concluindo, as testemunhas de Jeová não são uma seita perigosa, muito pelo contrário. Elas praticam a religião que traz benefício para elas mesmas e para outras pessoas na comunidade. Por exemplo, nossa obra de pregação tem ajudado muitos a abandonar vícios como o uso de drogas e o abuso do álcool. Também ajudamos milhares de pessoas no mundo inteiro a aprender a ler e a escrever. E costumamos prestar ajuda humanitária quando acontecem desastres. Nós nos esforçamos muito em ser uma boa influência para as pessoas, assim como Jesus ordenou seus seguidores a fazer, conforme Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, se inscreva e ative o sininho para você receber uma notificação quando postarmos novos vídeos. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.